Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Todo mundo fez dever de casa? Não, né? Não, tem gente que respondeu que não. Como assim? Bom, estamos aí em reta final, como a gente comentou, né? Estamos nos últimos preparativos para a nossa plenária. E aí, como a gente combinou hoje, vocês vão trazer aí o levantamento de demandas, na medida do possível, quem fez. Teve algumas pessoas que me procuraram, que tiveram uma dificuldade aí para fazer. Mas, na medida do possível, a gente vai trocar umas ideias aqui. Porque, de repente, quando um começar a falar aqui, já vai surgir outras ideias aí. Mas a ideia é a gente justamente falar aí o que cada um tá pensando, para na semana que vem a gente elaborar propostas, tá bom? Quem quiser na semana que vem já trazer algum esboço de proposta, já trazer alguma proposta para apresentar e tal, pode trazer já, tá? Não tem problema. Mas a ideia é que no dia 29 a gente elabore essas propostas, tá bom? Que vocês façam de maneira conjunta. Não vou nem pôr, vou desligar aqui. Matheus, posso te pôr em uma situação? Eu tenho uns slides no WhatsApp. Eu te mando e aí, conforme você conseguir, aí a gente vai colocando, tá? A primeira apresentação mesmo é de uma pessoa que não tem slides, então aí eu vou te mandar. Vamos começar perguntando assim, ó, quem trouxe a apresentação... Oi? Você também slide? Pode me mandar. Ah, a Isabela me mandou. Sim, a Isabela me mandou. Alguém mais tem alguma apresentação que queira me enviar? Sim, pode ser, não tem problema. Vamos ver aqui, deixa eu ir mandando. Aguenta a mão aí, só que eu estou mandando para as apresentações. Colocar o nome nos slides, gente? Pelo menos para eu saber de onde que é, para ficar fácil de eu pedir para o... De vocês é isso, formação de pessoas de baixa renda? Beleza. Beleza. Independente se fez slides ou não, gráfico ou não, gente, todo mundo vai vir aqui para dar uma pincelada aí no que foi lido. Vou chamar primeiro a Laís, que ela pediu para mim para falar primeiro que ela tem um compromisso, viu, pessoal? Pode vir, por favor. Palmas para a coragem da Laís, que foi a primeira. Vamos lá. Incentivando. Gracinha, você. Tá, então eu sou a Laís, eu estudo no Colégio 7 de Setembro e eu fui atrás dos alunos do ensino médio para perguntar por que eles não trabalhavam, né? Aí a maioria das pessoas, não querer trabalhar não é um problema. O problema é a falta de tempo, porque lá no COC, por exemplo, a gente tem aula à tarde toda semana, 2 dias, 3 dias até. Então, muitas empresas preferem uma pessoa que fica a semana inteira corrida, sem faltar ou ter que sair mais cedo, do que uma pessoa que tem que ficar saindo, tem segunda-feira que não pode ir, tem terça-feira que não pode ir. Então, uma das maiores reclamações
reclamações foi realmente a falta de tempo. E a outra reclamação foi essa coisa que também falou lá no encontro, que foi a experiência, que as empresas estão procurando gente com experiência, e da onde a gente vai tirar experiência se a gente não trabalha? Tipo, a gente nunca teve um primeiro emprego, então não tem como a gente ter experiência. Então foram esses os 2 pontos que a galera mais reclamou, não só os alunos do ensino médio, eu falei com gente tipo que já está formado e tal, e eles falaram que na época do ensino médio também queria trabalhar e não podia por conta do tempo e porque as empresas não pegam adolescente, tipo, às vezes por achar que é incompetente e essas coisas. É isso, gente. Doeu? Não doeu, gente. Não vale ponto, gente. Fique em paz. Então, tá vendo que light que foi? Quem que já está com alguma coisa pronta? Então, vou chamar o pessoal do Edmundo Cardilo. Pode ser? O Edmundo Cardilo, Matheus, é o primeiro slide. Dá tempo de ser ele? Ou você quer que eu chame mais alguém sem slide? Pode ser? Então, tá bom. Você quer que eu vou pegar o passador com você? Vou lá pegar. Eu vou pegar. Segura aqui já. Segura já, por favor. Vai lá. Vou só pegar o passador. A gente vai ler tudo isso. Fechou. Quem que é o segundo? Clodoaldo? Fechou. Depois de mim. Clodoaldo? Fechou. Tem que falar no microfone? Sim, é por causa da câmera. Tá. Pode ir? Pessoal, boa tarde. Nós somos a Escola Edmundo. E, primeiro, para a gente contextualizar tudo, eu vou falar de uma coisa que tem na nossa escola. Vocês já ouviram falar sobre o Grêmio Estudantil? Na nossa escola, nós temos o Grêmio Estudantil. Hoje eu estou como presidente do Grêmio Estudantil, nós temos o Marco que é vice, Clodoaldo, Paloma, isso, todo mundo aqui faz parte do Grêmio. E a gente, né, realizou com o Grêmio Estudantil, junto com os meninos do Parlamento Jovem, uma pesquisa. Então, a gente desenvolveu um formulário e passou em diversas salas, pesquisando e falando com os nossos alunos e ouvindo as demandas deles. Então, com as demandas dos nossos alunos, a gente pensou em fez essa pesquisa, né? Essa pesquisa dessas propostas. Então, aqui a gente vai passar alguns slides, né, como a gente fez, tá certo? Espero que vocês gostem. Vamos lá, Clodoaldo. A maioria de respostas são de alunos do primeiro ano do ensino médio. 46,2%. A gente viu que sobre o novo ensino médio, 42,9%, eles acreditam que precisa de mudanças ou adaptações nesse novo sistema de ensino. Ainda sobre o novo ensino médio, 42,9% desacreditam que o ensino prepara para o mercado de trabalho, enquanto 25,3% pensam que o ensino está capacitando para o mercado de trabalho e 26,4% indiferentes. A gente pensa que esses de 26,4% não têm conhecimento sobre o que é entrar para o mercado de trabalho, não têm acesso às informações, sabe? A gente fez uma pesquisa sobre também, perguntou para eles se eles conheciam o Sistema S e para saber qual que era a interação deles, né, se eles conheciam o Senac, o Senai, o SESC Senat e o Sebrae. E o Senai é uma instituição do Sistema S que é mais conhecida. Também podemos afirmar que a grande maioria das pessoas que responderam conhecem alguma instituição. Porém, será que essas pessoas possuem entendimento ou acesso? O que a gente quis dizer com isso? A maioria das pessoas conhecem o Sistema AS ou o Senai, que foi o mais votado, só que não se aprofundam, não sabem o que tem na instituição. Tipo, conhece só por conhecer. Só como se chama, é um nome só. E é isso. É, 90,1% deles afirmam que tem dificuldade na hora de encontrar o primeiro emprego. De se inserir no mercado de trabalho, no caso.
Obrigado. Então, gente, além desses slides, tem uma pesquisa que eu fiz a partir do documento base. Tem umas perguntas muito específicas sobre orçamento e eu consegui alguns dados, sabe? Algumas ações de educação profissional, tem uma que chama Proventos dos Profissionais. Foi a única ação desse tipo que eu achei, e tem uma previsão orçamentária de 8.659.896. Sinceramente, eu não sei o que significa esse número. Ele não está em reais, está só escrito. E eu vou procurar saber. Tem também a previsão física, que é 168, e eu também não sei o que significa esse número. Inclusive, eu acho que esse tipo de informação tinha que ter um acesso mais fácil, sabe? Algo mais explicativo, porque é do governo, sabe? Acho que todo mundo devia ter acesso a essas informações. E o EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos. Previsão orçamentária tem apenas para educação. Eles não especificam nada sobre capacitação para o mercado de trabalho. Ou seja, não tem. Sem nenhuma especificação para profissionalização. A previsão orçamentária é de 2.041.020. E a previsão física é de 1.020, que, novamente, eu não sei o que significa. Também eu pude notar que, sobre escolaridade, tem um dado de 2019, se eu não me engano, do IBGE, que mostra que 5% das crianças estão em evasão escolar. E a gente pensa, poxa, é pouca coisa. Mas comparado com as cidades vizinhas, se eu não me engano, Pouso Alegre tem taxa de 0%. Então, o 5% ele acaba sendo bem grande. Não tem nenhuma iniciativa do município para resolver a situação. Outra coisa interessante de um dado de 2020 mostra que 32,2% da população de Poços de Caldas não teve acesso ao ensino fundamental. E apenas 8% tiveram acesso. Ou seja, é bem desequilibrado, né? Outra informação importante é que todas as escolas já oferecem o itinerário formativo, que é o novo ensino médio. Essas são as informações que eu consegui recolher. Obrigado. No questionário. Qual que era a pergunta do questionário? Aquela aberta? Não. Não sabe quem encerrar? Peraí. Se existiam, quais eram as dificuldades? Não, fala aí. Pode falar. Vai. Qual que é? Então, além das outras perguntas que a gente tinha feito sobre nos gráficos, a gente fez outras perguntas que as pessoas deviam... são perguntas dissertativas. E a maioria das pessoas afirmam que a maior dificuldade para ingressar no mercado de trabalho seja a falta de experiência. Alguns apresentam que não sabem como agir na primeira entrevista ou não estão tendo acesso a esse conhecimento. Mas, como a gente também sabe que, com a entrevista até do Altieres, acesso aos jovens aprendizes, eles não exigem, porque eles já sabem que a gente não tem experiência, é o primeiro emprego. Então, eles não tem que levar para esses jovens essa informação, que sim, não precisa de experiência, não precisa saber agir em uma primeira entrevista, porque... é o seu primeiro emprego, você vai aprendendo com o tempo. E outra pergunta que a gente fez também, houve respostas de... Você quer falar essa? Que o Marcos falou aqui. Ainda na pergunta de qual a maior dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, eu queria citar duas que me pegaram, sabe, me chamaram a atenção, que uma das respostas foi comprar impressora ou imprimir um currículo. Então, eu penso o seguinte, provavelmente essa resposta vem de um jovem que vive em situação de extrema pobreza e que, às vezes, não tem acesso à informação. De que, por exemplo, numa escola, se você chegar lá na secretaria ou na biblioteca, que seja, eles vão imprimir um currículo para você. É questão de saber, sabe? É isso. Gostei demais. Ótimo. Ótimo. Então, já está aqui me borbulhando as ideias das propostas que vocês poderiam fazer, mas eu não posso influenciá-los.
Mas, diante do que vocês falaram, vocês estão vendo, a questão do primeiro emprego, tem muita proposta para ser feita, hein, gente? Né? Do preparo que esse jovem tem que ter, aonde que ele tem que ter esse preparo. Porque, como vocês mesmos falaram, tem muita gente que conhece o Sistema S, mas daí é dizer que todos esses jovens vão ingressar no mercado de trabalho. Será que o Sistema S dá conta de todos os jovens aprendizes para o primeiro emprego? Não, né? Então, vamos começar a pôr a cachola aí para funcionar com relação a isso. Tá bom? Vocês querem vir vocês ou ainda estão esperando? Já chegou, né? Então, vem. Então, pessoal do 7 de setembro, que é aquele gráfico que eu mandei por último. Matheus, é o gráfico mesmo, né? Ah, desculpa, é o slide verdinho, desculpa. Vocês podem passar aqui, deixa eu só ele colocar. Aí vocês passarem é só pra frente aqui, tá bom? Boa noite. Eu sou o Arthur, essa é a Júlia. A gente vai falar da formação de pessoas de baixa renda. As escolas de ensino médio integrado, que apresentam cursos profissionalizantes, elas apresentam uma alta demanda. Um desses exemplos, por exemplo, que temos aqui na cidade é o IF, e algumas dessas escolas, né, com o ensino médio integrado com os cursos profissionalizantes, aqui em Minas Gerais, receberam dinheiro e novos equipamentos para introduzir esses cursos nas suas unidades. Temos essa imagem de uma escola lá de BH que apresenta curso de enfermagem e outros cursos, que recebeu esses novos equipamentos. O baixo interesse em cursos profissionalizantes no Brasil tem principalmente o problema do jovem de baixa renda ter que conciliar o emprego dele e muitas vezes também o emprego e o ensino, o que muitas vezes fica pesado para o estudante, que muitas vezes tem que escolher um emprego para conseguir se manter. E o estudo acaba deixando de ser uma prioridade. E ele fica preso no emprego informal sem conseguir se profissionalizar. Aí, uma das medidas para resolver isso que o governo criou é o Pronatec. O Pronatec é um programa do governo federal que tem vertentes em cada um dos estados, que é basicamente assim: o governo ele paga uma bolsa de estudos para o estudante, aí essa bolsa é para incentivar o estudante a se profissionalizar enquanto se mantém nos estudos. E geralmente esse projeto também visa empregar professores de algumas áreas mais específicas, por exemplo. Minas Gerais, por exemplo, com esse projeto, já chegou a capacitar 330 pessoas em situação que foram libertadas de situação análoga à escravidão, que é uma das provas da utilidade desse tipo de programa para facilitar o acesso a pessoas em vulnerabilidade. É isso. Boa noite, obrigado. Pessoal do Dom Bosco? Tá até escondendo ali, mano. Manu, venha. Não precisa esconder, não vale ponto. Vamos? Pode vir todo mundo, gente. Todo mundo vem. Oi? Vocês não fizeram? Então nós vamos combinar uma coisa, ó. Porque teve um outro, o pessoal também do Nini Mourão, acho que teve uma dificuldade, porque a professora não conseguiu se reunir, eles tiveram prova e tal. Então, assim, quem não conseguiu fazer hoje, quem não conseguiu fazer assim, para fazer alguma apresentação hoje, para trazer alguma informação, vai estar comprometido de, na semana que vem, durante os grupos que a gente vai fazer de elaboração de propostas, no início de cada subtema vai apresentar, então. Tá? Vocês vão estar espalhados. Então, tem em conta que todos vocês vão ter que estar dominando o que vocês vão pesquisar. Tá bom? Tá. Pessoal do CEPOC.
para mim? Um PDF? O que é o gráfico? Ah, tá. Agora é o gráfico, Matheus. Oi? Ah, entendi. Matheus, esse você consegue dar um zoom, porque é só um PDF? Você consegue dar um zoom para a gente? É. Aí, beleza? Obrigada. Eu sou o segundo par, ele é o último par. As coisas que a gente tem. Eu posso ser o terceiro par. O terceiro par, ela é o quarto, você vai ser o quinto e ele vai ser o sexto comigo. Posso ser. Você acredita que sabe fazer currículo? Pode ser. É de 2 em 2. Tá bom. Tá, então você acredita que pode fazer currículo? O meu vai ser esse daqui. Então você é o quinto, eu sou o quarto, você é o terceiro. Não, ele é o sexto, porque o sexto é o último. Ah, tá, são 6. Quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro. Beleza. Tá todo mundo pronto? Deixa eu pegar o celular pra ver, que eu não enxergo de longe que eu tô sem óculos. Você nem sabe que é o primeiro gráfico, né? Eu não sei mesmo, eu vou descobrir. Não. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente é do CEPOC, né? E só para dar um contexto geral, a gente fez a nossa pesquisa restrita às turmas do primeiro, do segundo e do terceiro ano, como pode ver ali no primeiro índice. A maioria das respostas foi de segundo ano. Para dar um contexto geral, a gente focou no primeiro e no segundo subtema, porque, em diálogo com o nosso professor, a gente não quis tirar esse lugar de escola pública, que é bem mais importante do que a nossa opinião de escola particular no terceiro subtema. Eu já apresentei o primeiro gráfico, que é o de qual série a galera que respondeu era, e o segundo é a questão do trabalho. A gente pode ver que a maioria das pessoas que responderam não trabalha. Aqui é cerca de... Quanto? Você não subiu para mim, né? Cerca de 86% das pessoas que responderam não trabalha. É uma realidade bem clara de escola particular mesmo, né? Enfim, dando continuidade aos outros. Para complementar o último gráfico, a gente fez essa outra pergunta, que é, caso você não trabalhe, se você tem interesse em trabalhar antes de finalizar o ensino médio. Quase todo mundo respondeu sim, alguns não, e, bom, 36% não querem trabalhar antes, 51% sim querem trabalhar e aqueles 11% já trabalham. E a gente também perguntou se eles já pensaram em parar de estudar. Como esperado, quase todo mundo, uns 70% falaram que não, mas, bom, 30% falaram que já pensaram em estudar, o que é um problema. Então, depois a gente perguntou se algum deles já procurou qualificação em que tipo. Então, cerca de 36% não procurou nenhum tipo de qualificação. 16% procurou qualificação jovem aprendiz. Cerca de 2% procurou curso de inglês, teatro. E o restante procurou diversos outros cursos, como a gente tem aqui programação, design e outros. E depois a gente perguntou se eles têm interesse de realizar algum curso. Cerca de 53% responderam que não, que sim, mas não fazem nenhum tipo de curso. 28% diz que já faz e 16% diz que apenas não tem interesse de procurar nenhum tipo de curso. Bom, nossa próxima pergunta foi se você se sente qualificado em questão de trabalho. 56,7% disseram que sim e 43,3% disseram que não. A próxima pergunta foi: você acredita que pode se portar em uma entrevista? E 50% disseram que sim, 8,3% disseram que não e 41,7% disseram que não tem certeza. A próxima pergunta foi: você acredita que sabe fazer um currículo? Essa questão é muito importante, porque, devido ao fato de ser uma escola particular, a gente já teve algumas palestras sobre isso, só que nunca foi realmente aprofundado. E não tem como a pessoa ter certeza, porque grande maioria, 38,3%, é que não tem certeza, porque nunca tentou entrar realmente no mercado de trabalho.
A próxima é qual a sua perspectiva quanto ao mercado de trabalho? 56,7% é que tem alguma dúvida, mas entende bem no geral. Aqui a gente também pode ver um pouco do desinteresse. Não tem o valor exato, mas é uma pequena parcela. E 35% não sabe nada e sabe muito pouco. Então, é uma realidade, querendo ou não. Bom, dando continuidade aqui, a próxima pergunta é como você planeja entrar no mercado de trabalho? E essa é uma pergunta muito interessante. O nosso recorte obteve apenas 60 respostas, o que é um número muito baixo comparado a todos os jovens que precisam passar por isso. 10% das pessoas que responderam que já trabalham. Ok, isso é ótimo. Mas e os outros 90%? Os outros 90% têm apenas especulações. Um exemplo, outros pensam que vão entrar durante o ensino médio ou vão entrar após o ensino médio. Mas e se tudo der errado? São necessárias propostas. Estamos pensando sobre isso. E eu creio que, se aumentar o número de pesquisas, o número de jovens que trabalham vão diminuir percentualmente. E a outra pergunta, em relação às oportunidades oferecidas aos jovens pela inclusão no mercado de trabalho, 70% responderam que sim, mas 21% respondeu que são acessíveis e 48% que poderiam ser mais abrangentes. Então, acho que nós poderíamos focar nesse sentido, ser mais abrangente. Outros responderam que era muito burocrático ou que não, mas, enfim, precisamos elaborar propostas sobre isso. Acho que é isso. Fica uma outra dica, caso alguma escola pública queira ainda fazer um complemento, pegar as mesmas perguntas que foram feitas no CEPOC e, de repente, reaplicar numa escola pública, né? Para a gente poder fazer uma comparação das realidades. A gente poder comparar esses gráficos também, né? Então, eu vou mandar, depois desses slides que foram apresentados, eu vou mandar lá no grupo. Então, se depois alguém quiser, alguma escola pública quiser também fazer essa pesquisa entre os seus estudantes, né, tiver ainda tempo hábil para isso, pode trazer depois os resultados na semana que vem também, né? Quem mais? Cleusa Lovato? Pessoal, eu estou chamando por escola, mas se eventualmente alguém fez algum trabalho de pesquisa individual e quiser vir aqui falar também, no final que eu chamar todas as escolas, pode vir falar também, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Eu me chamo Evelyn e estudo na escola Cleusa. O que a nossa escola pensou foi que, como tem um novo ensino médio, que os alunos estão estudando o dia inteiro, pelo menos ter a oportunidade de, a oportunidade dos alunos poder ter a experiência de como o secretário passa trabalhando dentro de uma escola, como um zelador também, como uma professora. Cursos que possam... Isso. E como isso também pode ser uma forma de estar tendo mais aprendizagem para o mercado de trabalho, como um primeiro emprego, e por mais sabendo que nós somos menores de idade, não podemos trabalhar, mas ter uma experiência de saber como lidar no primeiro emprego e com a nossa escola, como a nossa escola é estadual, não tem nenhum tipo de curso profissionalizante. Isso aí. É uma forma de ter... É uma forma de saber mais, como um mercado, uma forma de saber de mercado de trabalho. Só isso. Isso. Uhum. Parabéns, meninas. Tá vendo que como a gente vai olhando... Sabe o que eu mais gosto do PJ, gente?
é o furar da bolha. Tá vendo como é que as realidades são diferentes? O pessoal do CEPOC já chegou aqui falando disso, né? E aí, as meninas do Cleusa Lovato vêm trazer uma outra situação, que é o trazer para dentro da escola, que é, agora elas estão ficando... Vocês estudam o dia todo? Como é que é? Até que horário vocês ficam? Quase 5h30 da tarde. Então, e aí, aonde que eles vão ter para buscar isso? Porque a gente vê que... pelo menos boa parte dos alunos que estão aí na rede privada, eles vão ter mais oportunidades com relação a cursos, né, a cursos profissionalizantes, ou pelo menos assim, de conhecer o que é realmente as profissões e tal. E o pessoal da escola pública talvez não tenha tanto acesso quanto, né? Então, que talvez isso tenha que vir para dentro da grade deles, já que eles vão ficar o dia todo ali na escola, que isso é uma coisa que vai ter que trazer realmente para dentro da escola. Tá? Muito bem. João Eugênio. Vamos lá? Bernardo e sua turma. Nossa, vem dar um apoio moral, pelo menos, gente. Coitada da Evelyn, ficou ali assim, ó. Mas a outra... Desculpa, esqueci seu nome. Oi? Ellen. A Evelyn e a Ellen ficaram aqui solitárias e vocês não vieram nem para dar um apoio moral. Vem, meninas, também do João Eugênio, por favor. Vem dar um apoio moral para elas. Não precisa nem falar, mas vem aqui dar um respaldo. Já dá uma força, não dá? Vamos lá? Bernardo? Meu nome é Maria Eduarda. A gente separou algumas perguntas para fazer uma pesquisa na escola com o pessoal do ensino médio. E elas vão falando as perguntas e elas vão falando as respostas de acordo com as respostas que os alunos responderam. A primeira pergunta que a gente abordou... Pode falar, então. A primeira pergunta que a gente fez é se tem muita dificuldade de encontrar emprego e quais são as dificuldades. E a maioria das pessoas falaram que eles falam que o menor aprendiz começa com 14 anos, mas eles aceitam pessoas de maiores de 18 anos. E por falta de horário também, e poucas vagas, eles aceitam pessoas que já têm experiência também. E o principal que foi abordado nessa parte foi porque... A gente procura, a maioria hoje, pelo menos nas escolas públicas, quando a gente vai ver, a maioria dos jovens estão à procura de um emprego. Desde os 14 anos já tem gente desesperada atrás de emprego, porque tem gente que está tentando sustentar a própria família também. Então, só que quando a gente vai procurar uma oportunidade nessas empresas, a gente não consegue. Por quê? Porque eles querem pessoas experientes, eles querem pessoas maiores de idade, e quando a gente também fala de incluir jovens no mercado de trabalho, muitas empresas só pegam esses jovens porque precisam cumprir uma cota de ter o jovem ali dentro da empresa. Precisa ter o jovem aprendiz. Então, não existe realmente, muitas vezes, um interesse de empregar jovens. Então, o que eles fazem? Eles contratam de 16 a 17, às vezes nem 16, mas de 17 anos para cima, e quem já tem uma disponibilidade maior de horário, quem não estuda mais, porque a gente também está buscando isso. A gente busca um primeiro emprego, mas que também dê para assimilar com os estudos, porque senão não tem como. Outro caso que foi abordado foi em relação também ao Sistema S. A maioria dos alunos que a gente chegou a questionar se via benefício ou não, disseram que, em relação ao emprego que eles queriam realmente seguir e com o que eles faziam ali, não tinha muito nexo. Porque, principalmente ali no que eles estavam cursando no Sistema S, muitas das vezes no mercado de trabalho assim, não estava empregando. E aí ficava um pouco complicado nessa parte. E muitas das vezes também eles estavam reclamando sobre a questão do ensino médio, do novo ensino médio, no caso, e o estudo. Muitos falam, quanto à questão, precisam se profissionalizar, adquirir experiência. Como? Não tem como, porque
esse ensino médio ele está tomando certa parte. Eles não estão dando conta de conciliar os estudos e se profissionalizar, fazer um curso, algo diferente. Então, o novo ensino médio em si ele está tomando muito lugar. Eu falei sobre a questão do sistema S e do novo ensino médio. E a número 5 é se você acha que o mercado de trabalho é hostil e fechado para jovem trans. E eles, praticamente todo mundo concordou que são poucas oportunidades para pessoas trans. Porque, por exemplo, eu sou um exemplo, e o que a gente vê hoje, e tem uns casos de relatos reais, de pessoas que, das duas, uma, ou elas se escondem para poder garantir o emprego, para poder garantir, ter dinheiro no bolso, para poder ajudar a família, ou elas simplesmente correm atrás de emprego, e quando a identidade delas é descoberta, às vezes pelo patrão, uma coisa assim, elas perdem o emprego. Eu tenho um amigo que perdeu o emprego porque o patrão descobriu que ele era trans. Ele tinha uma certa passabilidade, o patrão achava que ele era um homem cis. E aí, quando ele levou a documentação para poder fazer registro certinho, o patrão não aceitou mais ele. Demitiu ele, ele perdeu o emprego, ele perdeu a oportunidade. Então, quando a gente busca, a gente sabe que não é só culpa é o sistema que tem que mexer com isso. Igual quando um dos palestrantes que veio aqui comentou que não é bem o sistema, não é o governo, só que, porque é mais a questão do preconceito. Só que se a gente continuar aceitando que é do pessoal de cada um aceitar ou não pessoas trans, pessoas LGBT no geral dentro do local de trabalho, a gente nunca vai para frente. A gente tem que tentar garantir o direito dessas pessoas, porque todo mundo merece um emprego. E não só ter a vaga de emprego, mas ter uma qualificação para essas pessoas. Porque tem muitas pessoas trans, principalmente quando a gente fala de mulheres trans e travestis, que desistem dos estudos, desistem do trabalho, porque não consegue. É onde a gente vê milhares dessas pessoas todos os dias perdendo as suas vidas e perdendo a vontade de viver, largando a vida, tendo que se render à prostituição para poder, pelo menos, ter o que comer no dia seguinte. E a gente nem sabe se essa pessoa vai chegar viva no final do dia para ela poder usufruir do dinheiro que ela ganha fazendo isso. Outra coisa também que foi abordado bastante, os jovens no mercado de trabalho é bem pouco mesmo. Porque, geralmente, eles estão procurando maiores de 18, entre 17 e 18 ali. E, então, eles não procuram emprego nessa área. E também, eles não conseguem encontrar emprego na área que eles desejam realmente seguir, que nem foi dito. E acabam, muitas das vezes, encontrando um emprego no qual vai desgastá-los e vai esgotar mesmo, a ponto de eles não conciliar, como já foi dito antes. É praticamente que tudo que você está estudando agora, fazendo curso, principalmente sistemas S, eles não te agregam para uma profissão que você quer ser no futuro. Então, no futuro, você vai aceitar qualquer profissão que eles dão para você. E, para finalizar, a gente também colocou sobre a divulgação. Muitas dessas empresas fornecem cursos profissionalizantes, estão fornecendo cursos, vagas. Às vezes precisa de uma divulgação maior. Muitas pessoas disseram que sentem falta de um compartilhamento, de uma divulgação maior por parte das empresas, de todos os órgãos que estão envolvidos, disponibilizando esses cursos, porque igual o Senai, por exemplo, muita gente só fica sabendo das inscrições de novembro. E só vão entrando mais pessoas no curso no meio do ano, conforme tem vaga remanescente, ou mais alguns que foram atrás e procuraram mesmo, mas é muito mais no boca a boca do que um compartilhamento. Então, eu acho que não só em redes sociais, mas também dentro das escolas, porque tem muito jovem procurando hoje, só que às vezes não tem uma divulgação tão grande, e é importante incluir isso nas escolas, porque se a gente quer o jovem no mundo do trabalho, a gente também tem que ir até o jovem. Se a gente quer que o jovem se profissionalize,
tem que ter uma movimentação dessas instituições para chegar até os jovens, porque senão tem que ter uma interação maior, porque é a realidade que a gente vê hoje. Ou eles não se interessam, ou eles já têm preocupações demais para pensar, nossa, vou ali olhar o curso, etc. Parabéns, foi ótimo, ótimo, tá? Já vão aí pensando em todas as propostas. Quem mais que ficou? É a Nini? Nini Mourão? Jesus Maria José. Então vem. Vem, apoio moral, vai. Que isso? Ela não vem sozinha, não. Pode vir vocês também. Mas vocês vêm que eu fico aqui. Gente, licença. Tá, basicamente o que a gente vai falar foi o que os outros grupos já falaram. Foi o que os outros grupos já falaram sobre. Que assim... desculpa. Que assim, eu estava lembrando que assim, lá na minha escola a gente fez uma redação sobre precarização de trabalhos informais. E eu fiz uma proposta de intervenção sobre o sistema S. E metade da minha sala não fazia ideia do que era. É a minoria da minha escola que eu conheço, por exemplo, que conhece essas coisas. Então, um problema que a gente vê que é claro é a falta de acesso a essas informações. Por exemplo, tenho certeza que um monte de gente que chegou aqui não conhecia um monte de lei, um monte de projeto, e saiu conhecendo por causa do PJ. E... tô nervosa. Eu acho que as escolas podiam tomar iniciativa para apresentar isso para os alunos, porque é uma coisa extremamente importante. Eu, por exemplo, na nossa escola, por ser uma escola particular, não é muita gente que procura por emprego assim mesmo, porque não é uma prioridade, basicamente. Mas também sobre os itinerários, que até outras escolas já falaram sobre isso, tem muita gente que não está satisfeito porque fala, nossa, mas o que isso vai mudar na minha vida daqui para frente? Porque tem muito itinerário mal feito e as coisas do tipo. Por exemplo, na nossa escola não é muito bom. E eu acho que assim, muito que pode mudar nas escolas que tá perto da gente, sabe? E podia dar acesso à informação pra gente. E o lance de especialização, que não é todo mundo que sabe sobre isso e tal. É isso, Thaís. Perfeito, tá ótimo. Tá vendo? Não precisava nem ficar tão nervosa. Nem tão nervosa assim. Deixa eu procurar aqui. Não. Padrão. Você estava aí camuflado? Cadê a escola padrão? Alguém da escola padrão? Não tem ninguém da padrão aqui hoje, gente? Ou está se fazendo de morto? Não? Então tá. Então, quem mais faltou, gente? Que escola faltou ainda? Coque, Nini Mourão, padrão. Foram todas? Tem certeza? Todo mundo falou? Alguém tem mais alguma coisa para completar? Vamos lá. Pode ir lá na frente. Boa tarde. Eu fiz uma pesquisa meio diferente, mas tem tudo a ver com o trabalho e com o jovem. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a nossa geração é a geração que tem o QI mais baixo de todas as gerações antecedentes. E isso afeta diretamente como o caminho das coisas tem seguido. E um dos motivos que esse estudo aponta para queda do QI são
a obesidade, a não, mas não. E várias outras coisas. Mas, dentre todas essas coisas, o ponto em comum entre tudo isso seria o hedonismo. Em você achar que o prazer, a felicidade está no prazer e nas coisas. E é uma concepção que eu vejo que é muito frequente entre os jovens. Vou pensar que a felicidade está no próximo prato de comida ou no jogo que você joga ou qualquer outra coisa desse sentido. E essa não é a verdadeira felicidade, e a felicidade transcende o mundo material, e o trabalho é algo que dignifica o homem, e é o meio pelo qual é alcançado a virtude, que é a verdadeira felicidade, e que, pensando dessa forma, o trabalho seria a forma de como os jovens podem chegar na felicidade e não ter essa concepção hedonista de que a felicidade está no prazer das coisas e que está no mundo material. E uma coisa que também eu percebo, que os jovens não sabem o que é verdade e não buscam a verdade. E não tem nenhum conhecimento de filosofia ou teologia. E isso é o motivo pelo qual as pessoas andam infelizes, não só os jovens, mas só e somente se os jovens entenderem que a felicidade não está nas coisas, e sim em algo que transcende elas, ninguém vai chegar à plena felicidade. E também, em relação ao trabalho, sem essa preparação e essa busca pela virtude e pela perfeição, ela não conseguiria se aperfeiçoar no seu trabalho e no seu ofício. E somente com isso os jovens conseguiriam melhorar o aprendizado para realizar o seu trabalho. Salve Maria e viva Cristo Rei. Palmas para ele. Muito bem. Eu vou só fechar, justamente pegando um gancho no que você acabou de falar. Porque quando a gente fala de jovem no mercado de trabalho, a gente tem que falar muito das aspirações, né, dessas... aspirar, é assim que a gente fala? O que a gente está buscando, né? E eu gosto muito dessa frase de Confúcio. Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer da sua vida. Eu acho que casa muito com o que você fala, com o que você falou também. Por quê? Quando a gente busca um trabalho que a gente faz com devoção, com amor, aquilo não é trabalhoso no sentido, né, pesado da palavra. Não. Aquilo a gente vai fazer realmente com o coração. E quando a gente está falando de jovem ao mercado de trabalho, a gente tem que começar a refletir sobre isso também. O trabalho que eu estou buscando é o que realmente vai me contemplar como pessoa também? E também o estoicismo, que é uma filosofia que prega o desapego do mundo material e o entendimento do que é dor e sofrimento, sem precisar ter dor e sofrer ao mesmo tempo. E Confúcio, ele não era estoicista, mas existiam vários como Platão, Aristóteles e outros gregos. Muito bem. Vem cá. Vem falar aqui.
Por favor. Na nossa pesquisa também, do que a gente falou disso também, a maioria das pessoas lá da escola que trabalham, alguns, tipo, de todos que a gente perguntou, e a maioria que trabalha, tiveram um ou dois que disseram que o trabalho que eles exercem agora, de fato, vão contribuir para alguma coisa no futuro para eles seguirem a profissão que eles esperam seguir. Porque a maioria dos lugares que empregam jovens, de fato, é muito difícil ser um lugar onde esses jovens vão encontrar um direcionamento para a profissão que eles querem seguir no futuro. Alguém mais, pessoal, quer fazer alguma contribuição? Eu vi você levantando a mão. Não? Tá bom. Pessoal do Nini Mourão, que não conseguiu fazer ainda isso, mas quer contribuir com alguma coisa? Alguém? Não? Pessoal do Dom Bosco? Não? Então, quer? Vem cá, Clodoaldo. Vem cá. Depois eu já passo para você, tá? Pode falar. Eu, com muita gente da minha idade, tô pensando, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu quero falar para vocês, se vocês for fazer um negócio, vai com tudo que vocês têm, viu? Vai se vocês quiserem, rapaziada. Deus está com vocês aí. Palmas para ele. Pode vir, meu bem. Termina de tomar sua água, fica tranquila. Pode pôr o copinho ali, pra você não... Também que foi abordado, que a gente estava conversando. E até uma professora nossa chegou a apontar que teve um aluno dela que ele não se vestia, não se arrumava direito, não cuidava do cabelo, não cuidava da barba, não cuidava de nada. Então dava a impressão que não tomava banho, dava a impressão que não se cuidava. Quanto à questão de aparência também é muito importante. Principalmente quando você está para arrumar um emprego e quando você está ali inserido no seu serviço. A questão da roupa também, o estilo da pessoa é muito avaliado sobre isso. E, às vezes, a gente precisa se adaptar com a questão do ambiente que estamos sendo inseridos. E outra coisa também... Não, eu acho que é só isso que eu ia abordar, mas, enfim... Bacana você falar isso, porque naquele subtema 2, né, que o Altieres veio, ele falou um pouco com relação a isso, né? Ele falou com... Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma entrevista de trabalho, óbvio que a gente também tem que pensar no lugar que eu estou indo buscar essa vaga, né, essa oportunidade. Então, se eu estou indo buscar trabalho numa loja... Oi? Entendi. Tá, já te passo de novo, então. Então, por exemplo, se a gente está buscando trabalho numa loja um pouco mais despojada, né, eu não vou chegar lá de terno e gravata para buscar esse trabalho, essa oportunidade. Mas, obviamente, que se eu estou falando de buscar trabalho num ambiente muito formal, eu também não vou poder ir de bermuda e camiseta buscar essa vaga, participar dessa entrevista de trabalho, né? Então, é nesse sentido. Quer vir, então, complementar com o que você lembrou? Vai lá. Outra coisa também que a gente sempre escuta dos nossos pais, né? Ou qualquer coisa assim. Na minha época eu trabalhava, na minha época era assim. Quanto ele chegou a comparar em relação ao QI dessa geração com a geração passada? Beleza, a gente pode até não ter QI, mas acredito que, tipo assim, por conta de ter muito mais inovações, muito mais tecnologia, está tendo muito mais oportunidades. Então, por mais que antigamente não tivesse recurso, tivesse QI, a gente pode ter um QI a menos, mas a gente tem muito mais oportunidades. Então, acredito que as gerações passadas denominam a gente como uma geração
fraca e baixa, mas as oportunidades, as coisas que a gente pode usar ao nosso favor, pode nos favorecer muito e nos tornar uma das gerações que mais pode avançar. E para complementar o que a menina comentou, a gente também tem que lembrar que a nossa geração, ela tá, tipo, ela fala muito sobre direito trabalhista. Então, assim, literalmente o que você falou, as gerações passadas falam que a gente é para trás, para baixo, tipo, tentando diminuir a nossa geração, mas tipo, a gente está caminhando para um futuro muito da hora, sabe? Tipo, que a gente vai ter, sei lá, direito de exercer direito político e, sei lá, direito de trabalho, sabe? Tudo bem. A gente tem que pensar que a gente vive uma realidade muito diferente. Isso sobre essa pesquisa, realmente, eu já tinha visto isso. Obviamente que talvez, acredito eu, não sou especialista nem nada, mas acredito eu que talvez essa queda no QI que eles estão se referindo tem a ver justamente porque hoje a gente tem um acesso muito mais fácil à informação, né? E nós somos super estimulados o tempo todo. E isso realmente faz com que a gente fique... Vou falar uma palavra, não me interpretem mal, mas a gente fica mais preguiçoso de buscar a informação. Ela é muito fácil de encontrar, né? Então, vou falar quando eu tinha a idade de vocês, mas um pouquinho antes. Quando eu estava no ensino fundamental, por exemplo, eu não tinha... Fui estudante de escola pública a vida toda. Eu não tinha acesso ao computador, por exemplo. Então, quando eu precisava fazer uma pesquisa escolar, eu tinha que ir à biblioteca, eu tinha que buscar o livro da Barça, daquela enciclopédia grande, folhear, achar tudo aquilo. Quanto tempo vocês acham que eu levaria para fazer uma pesquisa que vocês conseguem fazer em menos de 2 segundos colocando no Google? Né? Aquilo me exigia bem mais. Então, hoje, talvez assim, o acesso que vocês têm à informação é 1 milhão de vezes mais rápido do que a minha geração, por exemplo, teve. E a gente nem está falando de um intervalo tão grande, viu, gente? Eu tenho só 40 anos, então nós estamos falando aí de 20 e poucos anos de diferença, tá bom? Mas são coisas que a gente tem que refletir. Nós estamos conseguindo mudanças muito rápidas, avanços tecnológicos muito rápidos, mas será que o jovem de hoje está preparado para atuar diante de toda essa mudança que nós estamos tendo? E aí fica para vocês alguma proposta de vocês pensarem com relação a isso. Mais alguma colocação? Tudo certinho? Então, hoje nós vamos fazer um encerramento um pouco mais cedo. Deixa eu só ver se já subiram um lanche. Ó. Até porque a gente tem que liberar o plenário um pouquinho mais cedo hoje. Enquanto eles sobem o lanche, vou passar só as últimas orientações para a semana que vem, então. Então, semana que vem... Ficou combinado, vou reforçar de novo. Quem não trouxe aí informações para compartilhar, traga essas informações para compartilhar nos grupos que a gente vai fazer, tá? E segunda-feira que vem, vocês podem trazer propostas já ou podem trazer só as ideias para depois formular aqui as propostas. Porque a ideia da semana que vem, gente, é aquele esqueminha que eu falei para vocês. Nós vamos dividir a turma em 3 grupos, e aí a cada 20 minutos, eu coloquei esse tempo só para a gente se orientar um pouco, nós vamos, dentro desses grupos menores, debater as propostas que podem ser elaboradas sobre cada subtema. Então, nos primeiros 20 minutos vai ser o subtema 1, nos outros 20, o 2, por último, o 3. É isso? Vai, pergunta. Tá, tipo, por exemplo, ia pegar um... Aí, tipo... Todos vão abordar todos os subtemas. Eu só vou dividir vocês em grupos para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Da gente poder elaborar essas propostas, tá?
Dependendo do número de pessoas que vier, se eu achar que esses grupos ficaram muito grandes, ainda eu estou falando de 3 grupos, mas pode ser que a gente se divida até em grupos um pouco menores. Eu vou fazer de uma maneira só que contemple, pelo menos, né, uma pessoa de cada escola, em cada um desses grupos, para a gente poder fazer aí um mexidão mesmo de todo mundo, que a ideia é a gente trocar ideias. É a gente elaborar as propostas, né, de acordo com isso que vocês trouxeram também, e que vocês possam, quem ainda tiver aí com uma ideia que tem que ser amadurecida e tal, também não precisa entregar na segunda, porque tem que entregar as propostas até que dia, gente? Até que horas? Aonde? No meu e-mail, no meu WhatsApp. Muito bem. Pode mandar 13h? Vou ignorar com sucesso. Eu tenho até uma figurinha que fala assim, ó, mensagem lida e ignorada com sucesso. Vou mandar isso de volta para quem me mandar depois do horário a proposta. Combinado? Tá? Muito bem. E aí, só vou ficar sempre reforçando como é que são essa fase final da coisa. Na semana seguinte, aí nós vamos ter o quê? Os nossos grupos de trabalho. Aí sim vão ser 3 e cada grupo vai falar de um subtema, tá? Que era a tua dúvida. Então, aí sim, nos grupos de trabalho, na oficina que nós vamos fazer dia 5 de junho, aí essa sim, nós vamos estar, cada grupo, debatendo as propostas, que aí já vão ter sido entregues, vocês já vão ter lido em casa, etc. e tal, para trazer as suas sugestões e a gente poder trabalhar a melhoria dessas propostas, tá? Ou aglutinações, ou modificações dessas propostas que depois vão ser votadas na nossa plenária. Plenária municipal que acontece qual horário, gente? No dia dos namorados, no dia 12, 14h. Muito bem. Então, se lembrem disso, porque é o único dia que a nossa oficina não vai acontecer às 5. Vai ser às 14h. Tá bom? Última informação quentíssima de última hora. Nós tivemos uma pequena mudança nas nossas plenárias microrregionais. O que acontece? Eu acho que todo mundo viu a quantidade de gente que veio para o nosso encontro regional, né? Veio assim, nós só tivemos 431 jovens naquele encontro. Muita gente. E o que acontece? A nossa microrregião está comportando 4 cidades que têm bastante, assim, tem um número considerável de estudantes, que é justamente Muzambinho, Bandeira do Sul, Poços de Caldas e Cabo Verde. Tem município que está com bem pouquinhos estudantes participando. Tem 10, tem 6, tem um município que está com 7 estudantes. E justamente Muzambinho é a Câmara das 3 que vão receber microrregionais que tem o menor plenário. Tá? Quem participou ano passado lembra como é que é a Câmara lá. Então, assim, não tem muitos lugares lá mesmo. Eles fizeram uma reforma ainda agora, a lotação deles é 120 lugares. Só os municípios de Bandeira do Sul, Poços de Caldas, Cabo Verde, pela quantidade de estudantes que foram lá no encontro regional, né, que a gente está baseando essa quantidade, já somariam 150 estudantes. Então, não ia caber lá em Muzambinho. Com isso, nós, Poços de Caldas, que somos o maior número de estudantes, trocamos com Guaranésia, que tem só 6 alunos participando. Então, ao invés de em Muzambinho, nós vamos em Carmo do Rio Claro participar da plenária lá. Então, quem que vai participar lá em Carmo do Rio Claro? Carmo, Poços, Nova Resende, São Pedro da União e Guaxupé. Quem mais? Espera aí. Juruáia. E Juruáia. Certinho? Por conta dessa mudança, o nosso cronograma... Atenção, gente, não se emocionem. Carmo é muito legal também, tá? Bom, nós vamos até... O ano passado eu fui em todas as microrregionais. Inclusive, quem foi a Carmo do Rio Claro teve até uma visita no museu lá do índio que eles têm lá no centro da cidade, tá bom? Então vejam aí vantagem na coisa. Como a nossa plenária ia ser no dia 14, em Muzambinho, furou o esquema. Então, guardem essa data que eu vou mandar lá no grupo também. Vocês, ao invés de ir numa sexta-feira, vocês vão participar da plenária... Povo animado, gente. Nossa. Olha, bom, furou o esquema. O gatinho que você tinha em Muzambinho, agora você vai ter que arrumar um de Carmo. Pronto.
Calma lá. Então, lá em Carmo vai ser no dia 12 de julho, tá bom? 12 de julho vai ser a plenária microrregional. Todos podem participar, como a gente já tinha falado antes, tá bom? O que vai acontecer na nossa plenária, e isso aí, nós tivemos uma reunião quarta-feira, mas não conseguimos bater martelo com relação a isso, é quantos candidatos vão poder ser levados lá para a gente escolher representantes da etapa regional. Tá certo? Combinado? Lourdes, já tem lanche para nós? Certo? Então, ó, beijo para vocês.